Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês sobre a nossa entrevista, minha e do meu esposo, no consulado americano, para nós tirarmos o visto de turista. Vou deixar várias dicas para você se dar bem na entrevista, no dia que você tem agendado. Por isso, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos, porque eu vou trazer muitas informações sobre o visto, sobre o preenchimento da DS, sobre viagens e outros assuntos mais do seu interesse. Fica comigo até o final, porque eu vou dar dicas muito importantes. No dia da sua entrevista, você precisa ser bastante pontual, porque se você se atrasar, você corre o risco de perder a sua entrevista e ainda ter que reagendar. Como nós fomos do interior para a capital, Porto Alegre, saímos bem cedinho de manhã, porque a nossa entrevista era às 8 horas. Nós chegamos 1 hora antes lá, ficamos aguardando. E quando o funcionário chegou, ele solicitou que todos os que tinham marcado para as 8 horas formassem uma fila, e aí tivemos que passar por uma triagem onde nós já apresentamos o passaporte, a confirmação do agendamento e a foto. Parece que tem muita gente para o mesmo horário, que é uma bagunça, mas não é. Você vai ver que depois tudo fica bem organizadinho. E quando você estiver lá dentro, você já deve agir naturalmente. Não fique nervoso, seja você mesmo. Fica tranquilo, sem nervosismo. É até clichê a gente falar, fique tranquilo, mas não adianta ficar nervoso, porque só vai ser pior para você. Eles já vão perceber e você pode até esquecer alguma coisa durante a entrevista. Então é melhor que você realmente tome uma postura de ficar calmo. Pense em outra coisa, vá conversando com a pessoa que está do seu lado. Não deixe transparecer muito nervosismo, que isso pode atrapalhar toda a sua entrevista. E quando você chegar na frente do entrevistador, do agente consular, respeite o espaço dele. Não fique muito perto, não fale muito alto, não se apoie na bancada. Tenha uma boa comunicação, isso é essencial para que ele note firmeza em você. Não fique mastigando chiclete e esteja confiante na sua fala. Muitos perguntam em relação à roupa que eu devo usar. Não se vista muito casual e também não muito social. Evite usar chinelos de dedo, regatas, bermudas, sandália rasteirinha. Calça jeans, uma blusa, camisa ou uma camiseta é uma ótima ideia. Preciso levar algo na entrevista? Sim, existem documentos que são imprescindíveis na entrevista. O principal e o primeiro é o passaporte, que você faz na Polícia Federal. Você já deve ter ele deve ter validade de no mínimo 6 meses. Além disso, é muito importante que você tenha como comprovar vínculos financeiros de renda aqui no Brasil e vínculos familiares. Para nós, não foi solicitado nenhum documento, mas nós tínhamos tudo bem organizado em pastas para que, no caso de pedir algum, a gente tivesse tudo à disposição. É melhor você levar e não for pedido, porque no caso de pedir e você não ter, vai ser difícil aprovar o seu visto. Então, os documentos que são obrigatórios é o passaporte, a página de confirmação do agendamento e da DS 160, a foto 5x5 ou 5x7 são obrigatórios. Outros documentos que você pode levar, eu aconselho que leve, porque eles podem ser solicitados no dia da entrevista, outros passaportes anteriores, caso você já tenha, carteira de trabalho, declaração do imposto de renda, certidão de casamento, se você for casado, como foi o nosso caso. Nós levamos extratos bancários dos últimos 3 meses, nós levamos contra-cheques meu e do meu esposo dos últimos 3 meses, nós levamos
pedimos documentos da casa, do carro, do apartamento, tudo direitinho, para que pudéssemos comprovar o que nós temos aqui no país. Depois da triagem feita, ainda lá fora, a gente passou por um detector de metais, porque não é autorizado levar celular ou qualquer outro tipo de material com metal, cortante, com o perigo de ficar tudo lá. Como nós deixamos tudo lá fora, nós passamos tranquilamente e já fomos adiante numa fila onde tudo estava direcionado até esperar pelo próximo passo, onde foi pego nosso passaporte, colocado e foi solicitado que a gente ficasse no aguardo da agente consular para a entrevista. Ficamos sentados por alguns minutos, eu e meu esposo, tranquilos, conversando, bem baixinho, é claro, para que não causasse alvoroço, porque é tudo bem calmo, tranquilo lá dentro, organizado, e a gente ficou no aguardo. E quando foi solicitado que viéssemos ao guichê para que a nossa entrevista fosse realizada, fizemos a coleta das digitais ali mesmo, porque em Porto Alegre não é feito anteriormente, então foi feito ali, durante a entrevista. E após esse processo, a agente consular perguntou: quanto tempo vocês querem ficar em Orlando? E eu respondi: 20 dias. Exatamente como estava no formulário da DF 160. Após essa pergunta, ela nos pediu o que nós fazíamos e nós respondemos que ambos éramos aposentados. Após isso, ela nos perguntou se nós já tínhamos ido para a Europa e eu respondi que sim, que fomos 2 vezes para a Itália, fomos para a Grécia, fomos para Israel, Turquia, Croácia e aqui também no Chile e Argentina. Na minha opinião, isso é um ponto bem marcante para que seja concedido o visto, porque dá a impressão de que a gente realmente vai para outros países somente para turistar, para viajar, para ver os lugares e volta para o país, que na verdade é a nossa intenção mesmo com o visto de turista. Depois disto, foi pedido se nós tínhamos casa. Nós respondemos que sim, temos uma casa, um apartamento, para comprovar os bens aqui no país. Claro que toda a nossa família também mora aqui no país, não temos nenhum parente próximo, amigos próximos morando nos Estados Unidos. Quero repetir para você, durante a entrevista, mantenha-se calmo, tranquilo, ouça atentamente o que ela pergunta e responda sem surpresas, porque você tem que ter esse cuidado ao responder para que você não caia em contradições ou tenha respostas falsas, porque isso é sim motivo para o seu visto ser negado. Sinceridade, tranquilidade sempre. E se você não fala inglês, não se preocupe, a entrevista é realizada em português. A entrevista não deve demorar mais que 2 ou 3 minutos. E o oficial já vai informar para você se o visto foi concedido ou não. Basicamente, a agente consular vai lhe questionar sobre o motivo da viagem, quantos dias vocês vão ficar, a estadia, onde, com quem vão, por que vão para os Estados Unidos e sobre a vida profissional de vocês aqui no Brasil. Para nós foram as 4 perguntas que eu já falei. Mas para outros poderão ter mais. Então, esteja preparado. Leia, revise a sua DS 160, porque os dados devem ser compatíveis com aquilo que você colocou no documento. Então, você não vai inventar na hora da entrevista. Você vai colocar para a agente consular o que você colocou na sua DS 160. No dia da nossa entrevista, eu levei praticamente toda a minha vida em documentos, em pastas bem organizadas, mas não foi necessário. Depois de fazer as perguntas, ela digitou e ela nos disse:
seu visto foi aprovado. Essa foi a nossa experiência com a entrevista do visto norte-americano. E o nosso visto foi aprovado. E hoje, 7 dias depois, chegou o nosso passaporte com o visto em casa, através do correio. Você pode retirar também, no caso, de acordo com como você preencheu nos seus documentos na sua DS 160. Então, deixe nos comentários como foi a sua entrevista, como foram as perguntas feitas para você, que assim nós poderemos ajudar a outras pessoas também. Se inscreva no canal porque terá muito conteúdo bacana. E se você tiver uma dúvida, deixe aqui embaixo que o mais rápido possível vou tentar responder para você. Até o próximo vídeo. Tchau!